coloca, né, diante do Senhor, né? Queremos louvar muito a Deus por esta palavra inicial dada pelo nosso reverendo nesta manhã. Então vamos fazer uma oração, e quem está no hall já vai se aproximando, já vai entrando, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Rei da Glória, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor. Reconhecemos a tua boa mão sobre o nosso reverendo, sobre este ministério. Reconhecemos, Senhor, a unção forte do Espírito Santo nesta manhã, neste seminário. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, ó Deus, inspirada que o Senhor colocou nos lábios do nosso reverendo, ó Pai, e que já, ó Deus querido, nos faz perceber, ó Deus, que o Senhor tem autenticado, meu Deus e meu Pai, este encontro. O Senhor tem, ó Deus querido, aprovado, ó Deus, inspirado o nosso reverendo, ó Pai, neste seminário. Que o Senhor continue, ó Deus querido, com toda a liberdade para falar aos nossos corações, enquanto também nos abre, ó Deus, os ouvidos espirituais, ó Pai, para recebermos como palavra vinda de Deus, tudo aquilo que vamos aprender e ouvir nestes 2 dias de seminário. Que o Senhor realmente venha formar líderes, ganhadores de almas, líderes, meu Deus e meu Pai, cheios do Espírito Santo, da estirpe daqueles que o reverendo citou nesta manhã, ó Deus, homens dos quais o mundo não era digno, ó Deus, homens, ó Pai querido, que marcaram suas épocas, ó Deus, e que são citados na tua palavra para registro e para a memória, ó Pai querido, eterna. Assim também, ó Deus, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e o Senhor tem registrado nossas vidas, nossa história, ó Pai, e que possamos corresponder, ó Pai querido, aos anseios do Espírito Santo para esta época, como o Senhor tem colocado no coração do nosso reverendo, ó Pai. Então fala conosco, ó Pai querido, fala aos nossos corações, ó Pai, de maneira poderosa nesses 2 dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, vocês podem sentar. Então nós queremos trazer aqui agora, olha só, deu, não deu, vem, que é mais importante que está aqui dentro. Amém? Então olha só, eu quero trazer aqui a missionária Radassa e o missionário Gabriel. Então o trabalho, buscando trabalhar muito a excelência ministerial e despertando vocações, né? Então nós temos aqui agora uma missionária e um missionário. Eu queria só dar uma explicação preliminar. Ô Paulo, dá um pulinho aqui, Paulo, dá um pulinho. Meus irmãos, esse aqui é o irmão Paulo, né? Tudo bem, Paulo? Como é que tá? Na paz? O Paulo, ele trabalha na guarda municipal. Ele, presta bem atenção, isso aqui eu estou apresentando não é por acaso, está dentro do contexto, né? E o Paulo, ele é um ganhador de almas. Mas ele... Você não é líder de congregação familiar ainda não. Ele apoia o funcionamento de uma congregação familiar em sua residência, né? E ele é retrato de alguém que frutifica no ambiente do trabalho dele. Não é isso? No ambiente do trabalho. Tá? Então pode sentar ali, ficar ali perto do pastor Evandro, ou lá mesmo, só para a gente... Obrigado. O que acontece? Presta atenção. Eu vou introduzir aqui, sem maiores comentários,
quem é que vai ser, presta bem atenção, quem é que vai ser o líder? Que quando assume uma congregação familiar, essa congregação vai frutificar. Claro, eu poderia colocar aqui uma série de coisas numa ordem, né? Alguém que nasceu verdadeiramente de novo, fazer um esboço aqui na hora, né? Alguém que se rendeu a Cristo, alguém que é batizado com o Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, consequentemente, toda a sua vida, ela é submetida a uma nova perspectiva, que é a perspectiva do reino de Deus. Em qualquer época, presta bem atenção, irmãos, em qualquer época, né, na hora certa, na hora oportuna, nós vamos tentar estudar um pouco mais sobre a história da igreja, né? Períodos da história da igreja, onde cristãos notáveis foram levantados por Deus, e eles interferiram na sociedade, entende? Porque a perspectiva deles é a mentalidade do reino de Deus. A grande revolução na evangelização, o estilo de vida santa, a renúncia que se faz, é pela certeza que domina essas pessoas no que diz respeito ao reino de Deus, não é? A vinda de Jesus, presta bem atenção, juízo vindouro, porque a nossa geração de hoje, com toda a sinceridade, a gente tem que falar assim que é verdade, né? Pergunta aí às pessoas ao teu lado, se for fazer agora uma entrevista, eu não vou fazer, mas você percebe com toda a sinceridade uma superficialidade como resultado de leitura da Bíblia. Se eu perguntar assim, me cite aí algumas passagens, presta bem atenção. Se eu falar assim, me cite algumas passagens onde, de maneira enfática, o meu Senhor e o seu Senhor fala sobre dia do juízo. Nós nem damos importância a isso. Nós queremos o aqui e agora. Hoje está vivendo assim. Em diversos momentos se fala sobre o dia. Os cristãos da igreja primitiva acreditaram muito nisso. E isso interfere no modo de vida. Isso interfere nas prioridades. Entre perder um emprego, não é? Mas para cumprir um propósito de Deus, eu vou perder esse emprego e crer que Deus vai me cuidar de mim e vai me dar um outro emprego melhor. Mas a galera hoje se agarra a alguma coisa. Como a galera que às vezes quer fazer um casamento sem considerar o querer de Deus para casar. Com quem casar, por que casar, quando casar, na perspectiva do reino de Deus. Aí casa com qualquer lixo. Aí casa com qualquer coisa, porque não coloca sob o prisma do reino de Deus. Nós estamos muito mal, irmão. Muito diferente. Não basta ter um culto alegre que um dia, né, alguma coisa. É muito mais que isso. É alguma coisa que se prolonga lá na rua, lá fora. Porque ser crente aqui dentro, todo mundo parece que é. Mas o problema é o que se mostra lá fora, sob circunstâncias adversas. E é isso que você vai ter oportunidade de ouvir agora. Primeira parte, os nossos missionários vão convidá-los para uma viagem no tempo. Porque nós vamos querer analisar como pôde uma escrava levada, ela não foi fazer um turismo na Síria, ela não foi visitar Damasco, né? Ela não foi para a Síria, né? Ou fazer como um jornalista. Quem está entendendo? Ela foi arrancada da sua família. Ela foi levada como despojo de guerra. Então eu queria que você conhecesse. Porque o crente
E o líder que vai fazer a diferença hoje é alguém que antes de ser alguma coisa dentro da igreja, é lá fora. Quem está entendendo? Amém, amém? Queria que você, pelo amor de Deus, prestasse atenção nesses fundamentos e nesse princípio, né? Porque quando você fala da revolução da igreja primitiva, né, que vivia numa sociedade, todos nós sabemos que o Império Romano, mais de 60% ou 70% era constituído de escravos. O apóstolo São Paulo, se você ler a Bíblia e prestar atenção, tanto na Epístola aos Efésios mesmo, né, e outras partes, ele fala muito da relação senhor e escravo. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Você é dono de escravo, mas você se converteu? Você é uma escrava, mas é convertida? Como é que você deve proceder? O grande problema é o seguinte: às vezes você vê uma estatística falando do número de evangélicos hoje, mas é preciso que seja muito mais que número, que se reflita em uma transformação espiritual, social e moral. O grande problema não é quem dentro da igreja, mas quem é quem lá fora. Quem é quem lá naquela empresa? Quem é quem lá naquela universidade? Quem é quem lá fora, lá na sua casa? Então olha só que coisa. Vamos fazer essa viagem. E vamos entender que o homem que Deus vai usar aqui dentro, vai usar em qualquer setor da igreja, é alguém que repercute lá fora, independentemente das circunstâncias. Vamos parar de moleza. Bom dia. Antes de tudo, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Quando a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, realmente não deve ser algo mecânico, né? Mas deve ser algo que brota dentro do nosso coração, movido por uma gratidão a Deus diante de tudo aquilo que Ele fez e tem feito através do nosso reverendo na vida de cada um aqui, né? Então a gente sempre faz aquela lembrança, né? Que se realmente não fosse a obediência do nosso reverendo, a visão que Deus entregou a ele, onde nós estaríamos agora? Mas aí eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos iniciar um estudo sobre o pano de fundo histórico e cultural da época em que ocorreu essa história de Naamã e essa menina que foi levada cativa de Israel para a Síria. E a gente começa então a ler ali no capítulo 5, a partir do 1º versículo, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia:
Logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vendo, pois, Naamã com os seus... Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Até aí, tudo bem, a nossa leitura. Então aqui, nessa manhã, a gente vai fazer uma explanação, como eu já havia falado, desse pano de fundo histórico e cultural dessa época, em que viveu Naamã e essa menina que foi levada cativa, que influenciou e realmente deixou como exemplo aqui uma atitude que nós devemos seguir, de independente da situação, onde nós estejamos ou com quem nós estejamos, a importância do evangelismo. A gente viu aqui que Naamã, ele era um homem leproso, ele era um grande homem na sociedade, era um homem que era o comandante do exército do rei da Síria, mas a Bíblia ressalta que ele tinha também um problema, porém era leproso. E essa menina, ela foi levada cativa, então ela realmente agiu como deveria ter agido, e tudo isso que aconteceu está aqui registrado graças a essa missão que ela encarou e ela realmente obedeceu, Mas aí nós vamos falar um pouco sobre a cultura da época, a religião, para a gente ressaltar bem a dificuldade, porque realmente não foi algo fácil, mas ela encarou essa missão e ela fez aquilo que deveria ter feito. Então, muitas das vezes a gente deixa de falar de Jesus, acaba não evangelizando, porque acaba encontrando dificuldades. Mas aí a gente vai ver nessa manhã que nenhuma dificuldade pode nos parar nessa missão que Deus nos entregou. Amém? Aí, além da gente falar sobre essa cultura da época, a religião, nós vamos falar sobre os reis, o profeta, os tipos de escravidão, e nós vamos também estabelecer a diferença entre Síria e a Assíria. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é a diferença da Síria e da Assíria?
Quem sabe qual é a diferença? Quem não sabe qual é a diferença? Eu também não sabia até esse momento, esse estudo, né? Então, assim, a gente vai partir por esse ponto, a gente vai estudar um pouquinho com objetividade, né? E a gente vai aprender, então, qual é a diferença desses dois povos, a Assíria e a Síria. Os dois povos, na verdade, são descendentes de Sem, filho de Noé. Porém, a Assíria descendeu do filho chamado Assur. E a Síria foi descendente do filho chamado Arã. A Assíria, ela foi um grande império, só que a Assíria, ela não dominou Israel no período em que Naamã viveu. Mas realmente só para estabelecer essa diferença, para a gente não fazer confusão e também para a gente saber, né, qual é a diferença entre uma e outra, a gente vai dar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a Assíria, né? Então a Assíria foi um império que expandiu o seu domínio, o seu poder ao longo de 3 séculos. Do século 9 a.C. ao século 7. A Assíria, ela era situada aonde hoje, atualmente, é o Iraque, ao norte. E teve também uma inimizade muito grande com o povo de Israel. E nós sabemos também que quando nós vamos pesquisar e vamos estudar um pouco sobre a Assíria, a gente vai ver também que eles influenciaram um pouco na história, e inclusive nós encontramos relatos na palavra de Deus sobre essa influência. No período do rei Oséias, que era um rei de Israel, esse povo, esse império da Assíria, dominou Israel, levou cativo todo o povo, né? Esse povo de Israel, a gente fala sobre o reino do norte, porque o reino ele foi dividido, né? O reino de Israel ele foi dividido depois do pecado de Salomão. Salomão ele desagradou o Senhor, andou nos caminhos que não deveria ter andado, e ele então idolatrou outros deuses, construiu templos, construiu casas, se prostrou diante deles e passou então a adorá-los. E aí a gente sabe que isso é um pecado, desagrada ao Senhor, e ele desagradou o Senhor. E o Senhor então deu uma sentença ao seu reino. Ele disse, olha, por amor de Davi, eu não vou tirar o reino agora das tuas mãos, mas dos teus descendentes vai ser tirado. Mas ainda por amor a Davi e a Jerusalém, eu vou deixar uma parte do reino contigo. Então os teus descendentes, eles vão ainda reinar sobre a porção sul de Israel. Eu vou dar uma tribo para vocês e aí então vai continuar esse reino aí, né, pelos descendentes de Davi, pelo amor e pela fidelidade que ele teve comigo. E aí então, Deus ele fez anteriormente essa aliança com Davi, então houve esse pecado de Salomão, Deus tirou o reino do poder de Salomão, deu ao seu servo que se chamava Jeroboão, então houve a separação desse reino de Israel, passando então ao rei Salomão e a sua família a dominar sobre a porção sul, chamado Reino de Judá, Reino do Sul, e Jeroboão passou a dominar então sobre o Reino do Norte, chamado Reino de Israel, né? Reino do Norte. Depois de um tempo, todas as pessoas que vieram reinando após o rei Jeroboão pecaram também contra o Senhor. Andaram nos mesmos caminhos que Salomão havia andado, né, na questão da idolatria, da prostituição. E Jeroboão também fez aquilo que era mal ao Senhor. Então todos os reis depois dele pecaram também e desagradaram o Senhor. Então, para que Deus pudesse realmente ensinar e corrigir o povo, ele enviou os assírios para que os assírios fossem contra o reino do norte, contra Oséias, o rei da época, no período de 722 a.C. E o rei Oséias, então, foi levado cativo para a Assíria, e os assírios também levaram toda a povoação ali
daquela área onde ocupava o Reino do Norte, também cativo para a Síria, e eles então passaram a ser escravos dos assírios, e para que não ficasse vazia o local onde eles povoavam, e eles povoavam Samaria como a capital do Reino do Norte na época, então, os assírios começaram a trazer pessoas de outros povos, de outras nacionalidades, e povoaram Samaria. Então, as pessoas que povoaram Samaria eram pessoas de vários locais. Houve, então, uma miscigenação da raça, onde já não eram mais os judeus que habitavam ali. E aí, essa, então, é a origem daquela inimizade entre os samaritanos e os judeus, né? Por isso que, desde quando a gente começa a ler e vai encontrando lá nos evangelhos, né? Quando a gente lê que Jesus ele se encontrou com aquela mulher samaritana, e ela fica surpresa, né, pelo fato dele sendo judeu, conversando com ela. Aí a gente entende que a origem dessa inimizade começou lá naquela época dos reis, quando o Império Assírio dominou Israel, levou cativo e repovoou a Samaria. Né? Então, por que eles fizeram isso? Por que eles repovoaram a Samaria? Porque eles queriam exterminar e acabar com aquele sentimento nacionalista. Como eles eram um povo de conquista, um império, eles queriam então que esse povo, agora que eles tomaram aquele território, não tivesse mais na verdade não tivesse um porquê lutar pela sua terra, um porquê lutar pela sua pátria, não tivesse uma motivação. Porque quando a gente perde realmente o sentimento de nacionalismo, por que a gente vai lutar por uma terra ou por uma pátria se nós não amamos aquela pátria, nós não temos uma cultura, né? Nós somos mistos. Então, como eles tinham essa ideia, né? E essa mentalidade aí de um império conquistador, eles fizeram isso também com Samaria. Então, essa foi realmente o envolvimento mais importante que nós precisamos saber no momento da Assíria com Israel. E a gente vai passar então agora a conhecer um pouquinho sobre a Síria. Como eu já havia falado antes, a Assíria não dominou Israel no período de Naamã. A Síria, agora falando sobre o outro povo, ela conquistou Damasco, que era uma das cidades mais antigas do mundo, e desde o século XI a.C., Damasco passou a ser sua capital. E esse povo, né, chamado sírio, ou sírio, eles são descendentes de Arã, como eu havia falado, que era filho de Sem, e eles então começaram a se colonizar, né, a habitar no território que hoje é conhecido como Síria. Eles então começaram a habitar ali, né, e dominaram aquele território. Nasceu então essa nação, e hoje são conhecidos como os sírios. E Naamã, ele era sírio. E ele viveu no período do rei Jorão, que reinava sobre Israel. O rei da Síria naquela época, da Síria, não da Assíria, né? A Síria a gente já acabou. Agora da Síria era o Ben-Hadad II. Então quando fala aqui que Naamã, ele era comandante ele era general, né? Do exército do rei da Síria, ele era o general do exército do rei Ben-Hadad II, que era o rei da Síria naquela época. O período então que aconteceu, por ser o período do rei Jorão de Israel, aconteceu entre 860 a.C. a 841 a.C., né? E foi a época do profeta Eliseu. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você entendeu qual é a diferença entre a Síria e a Síria?
a Síria também não tinha uma relação muito amistosa com Israel. E essa inimizade também começou lá nos tempos de Salomão. Quando Salomão pecou, quando Salomão desagradou o Senhor, a Bíblia fala que Deus suscitou contra ele adversários. Então, um desses adversários era um rei da Síria, e a partir de então, iniciou esse relacionamento agora de inimizade entre Síria e Israel. Mas a gente vai passar para outro ponto também, bastante interessante, que a gente precisa aprender um pouco mais para a gente entender e se localizar melhor nessa história que a Bíblia fala sobre Naamã, é a questão da escravidão da época, né? A escravidão da época, não especificamente falando da Síria, mas de todos os povos que viviam naquela época, era assim que eles agiam, era esse o procedimento em relação à escravidão. Então, a escravidão era, pela própria palavra, a gente já sabe que uma pessoa que se encontra numa posição de escravo, e naquela época ainda mais, essa pessoa ela era vista não mais como simplesmente uma pessoa, não mais como aquela qualidade de pessoa, não mais vista numa condição realmente que deveria ser tratada com respeito, mas elas eram vistas como uma propriedade adquirida. E existiam então 6 maneiras para se adquirir um escravo naquela época. E uma dessas maneiras, a primeira, mais antiga dessas maneiras, era o cativeiro de guerra, que foi a maneira que essa menina foi levada escrava para a Síria. A segunda maneira era por compra, depois por insolvência, que era a situação de uma pessoa que tinha muitas dívidas, mas que não tinha condições de pagar essas dívidas. Então, essa pessoa, que tinha emprestado um dinheiro ou tinha feito um empréstimo de qualquer outra coisa para ela e ela não tinha condição de pagar, então pegava os filhos dessa pessoa, pegava essa pessoa mesmo e levava como escravo também para servir essa pessoa, aquele que tinha emprestado o objeto ou o dinheiro. Também como presente e como herança e por nascimento. Mas os cativos de guerra eram o método mais antigo de adquirir um servo, um escravo. E era a maneira também mais humilhante. Porque imagina, a pessoa, antes dessa guerra, antes da investida de um povo contra o outro, elas tinham a sua vida, elas tinham a sua família, tinham os seus amigos, tinham a sua casa, vivia na sua terra, vivia com o seu povo, e simplesmente depois de uma guerra ou de uma investida de um povo inimigo, elas eram levadas agora como escravas para a terra distante, para uma terra estranha, no lugar onde agora seria totalmente diferente daquela realidade onde eles viviam, com uma cultura diferente, com uma religião diferente, e com tudo, na verdade, diferente daquilo que eles viviam. Então, eu sou uma pessoa normal que trabalho e estudo, e simplesmente vem um outro povo, domina, mata de repente os meus familiares, mata os meus amigos e me leva agora para ser escrava deles num outro local, em um outro território. Então, a gente pode mais ou menos imaginar assim como realmente ficou o coração e a mente dessa menina, porque ela vivia a sua vida normal, vivia a sua vida comum do dia a dia, com a sua família, os seus pais, mas aí simplesmente há uma investida de um povo inimigo, leva essa menina, de repente mata os seus pais, e todas aquelas pessoas que ela conhecia, que ela convivia, e agora a leva para outro povo para servir aquela pessoa que realmente tinha ido investir contra ela e contra a sua vida, Só que acontece o seguinte, antigamente, para esses povos aí, que viviam nessa época, eles não levavam, uma época anterior a essa de Naamã, eles não levavam as pessoas cativas, eles matavam as pessoas, simplesmente chegavam no local, vencia a guerra, levava os despojos, levava tudo aquilo que era a riqueza daquele território para o seu povo,
para sua terra e matava aquelas pessoas que sobravam, as mulheres, as crianças, né, os idosos. Mas como eles passaram a ser vistos agora pelos outros povos como brutos, né, como pessoas que, na verdade, praticavam barbaridades, eles então começaram a fazer uma melhoria humanitária. Passaram então a fazer uma reforma. Não, a gente não mata mais ninguém. Só para não ser visto como um bárbaro, para não ser visto como um bruto, a gente não mata. Agora a gente pega esse povo que sobrou e a gente leva cativo para nos servir lá na nossa terra. Então a gente pode também mais ou menos agora imaginar como seria o tratamento dessa pessoa que tinha sido levada cativa. Porque anteriormente eles matavam. Ou seja, para mim não tem valor nenhum essa pessoa. Mas agora, para que para a visão das pessoas em relação a mim não seja tão ruim, eu vou levar essas pessoas, vou poupar a vida, mas elas vão me servir. Então a gente pode mais ou menos assim imaginar que uma pessoa que era cativa de guerra não recebia um bom tratamento no local onde elas eram levadas cativas. E naquela época, também na Síria, existia, não somente na Síria, como também em todos os outros povos, exceto Israel. Apenas em Israel servia um Deus único, mas os outros povos também serviam outros deuses, né? Deuses diversos, com diversos nomes, com diversas finalidades, que eles rogavam para vários objetivos. E, inclusive, existia o rei Rimon, o deus Rimon, que também o missionário vai entrar mais, vai falar mais profundamente sobre isso. E a gente vê também que o local onde ela foi levada era um local de muita idolatria. E ela era alguém que vinha dessa cultura que adorava apenas um Deus. E ela foi obrigada também a viver nesse ambiente de pecado e de idolatria. Aí eu vou convidar o missionário Gabriel vir aqui complementar e também colocar mais algumas coisas. Glória a Deus. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Agradecer, assim, pela formação, né? Por tudo que a gente tem recebido. E dando continuidade aqui ao que a missionária estava falando, é importante a gente reforçar um pouco mais essa parte da Síria, porque é o país natal de Naamã e também é a terra para onde essa menina foi deslocada. Então, quando a gente entende a cultura do povo, a diferença desse povo para o povo judeu, a gente vai entrar mais nessas dificuldades, né? Vai se pôr mais no lugar dessa escrava, dessa judia, e vai entender as dificuldades que ela tinha e qual foi a atitude dela em relação a isso. Então, como a missionária falou, a Síria é um país que ainda é localizado no norte de Israel. E essa região, ela foi habitada na antiguidade por esse povo de Arã, né? Os arameus, conhecido como arameus. Então, esse povo arameu era um povo que antes habitavam ao norte da Mesopotâmia, que fica ali entre o rio Tigre e o Eufrates, e eles habitavam ali naquela terra, eram pequenas tribos, mas conforme eles foram crescendo, eles foram expandindo o seu território e dominaram, né, passaram a habitar toda aquela terra da Síria. Então os sírios, eles também ficaram conhecidos como arameus. E como a missionária falou, Arã era um filho de Sem, neto de Noé, então por isso eles são chamados também de povos semíticos. E a Síria, nessa época de Naamã, era um reino muito grande, porém não era um império. A Síria se tornou um império posterior a esse tempo de Naamã. Foi um dos primeiros grandes impérios mundiais. Porém, os arameus, os sírios, eles só foram um grande reino, não chegaram a se tornar um império. E existem evidências da existência desse povo arameu de até 2.300 anos antes de Cristo. Então é um povo muito antigo. A capital da Síria é Damasco, até hoje. E até quando Naamã fala a respeito do rio Abana e Farfá, ele está falando de rios que cercavam aquela cidade de Damasco, que também é uma das cidades mais antigas
do mundo, que tem evidências arqueológicas, né, de muito tempo atrás. Então, quando Naamã cita desses rios, está falando dos rios que cercavam essa cidade de Damasco. E essa cidade de Damasco, ela ficava na distância de mais ou menos 240 quilômetros de Jerusalém. Então, eu falando ontem com o reverendo, ele disse que lá no monte, lá nas colinas de Golã, Monte Bental, aí o reverendo estava falando que ficava a 60 quilômetros, então é mais perto, porque as colinas de Golã, elas ficam ao norte de Israel, então são vizinhas da Síria, e por isso tem essa distância menor, né, de 60 quilômetros, mas de Damasco para Jerusalém são aproximadamente 240 quilômetros. Então a relação da Síria com Israel foi uma relação sempre de muita hostilidade, né? Saul, Davi, Salomão, todos eles batalharam contra a Síria. E após o declínio de Salomão, essa relação de hostilidade, ela permaneceu, né? A gente vê que o rei Ben-Hadad II, ele tenta por mais 2 vezes, né, mal sucedidas, a atacar Israel. Então essa é a relação de Israel com a Síria. Sempre foi uma relação de muita hostilidade, de muita guerra, né, entre esses dois povos. Esse Ben-Hadad que eu citei, ele foi rei em aproximadamente 840 a.C., que foi a época que Naamã o serviu como capitão do exército. Então, se a gente for olhar agora para Naamã, né, a gente já entendeu um pouco o que é a Síria. E quem era Naamã dentro da Síria? A Bíblia fala que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Era um homem, grande homem, era de muito conceito, né? E por ele, o Senhor deu vitória à Síria. É o que a Bíblia fala. Então ele era um homem da alta sociedade, era influente, conceituado pelo rei, né? Era assim, praticamente um herói nacional. Naamã era visto como um herói nacional por todas as suas conquistas. Então era um homem que tinha uma influência sobre o povo, tinha uma influência sobre o rei, era um homem de muita influência naquele país onde ele vivia. Porém, ele também era um homem idólatra, como seu rei e como todo aquele povo. Os povos dali da Mesopotâmia, daqueles países vizinhos, eram povos pagãos. Então eles adoravam muitos reis. Qual o significado do nome Ben-Hadad, filho de Hadad? A Bíblia fala que o rei, ele entrava, né? Naamã, ele pede até desculpa ao profeta Eliseu, quando ele tinha que entrar para o rei adorar a Rimon, e quando o rei se prostrava, ele também tinha que se prostrar para apoiar o rei no braço dele. Então, isso demonstra que era um povo idólatra, e esse Ben-Hadad, filho de Hadad, alguns peritos dizem que Rimon era o mesmo Deus que Hadad. Só era um nome diferente que eles davam. Esse Deus chamado Rimon significa aquele que faz trovejar. E também é um título para esse Deus Hadad, chamado Deus da tempestade, que era o principal Deus da Síria. Então o rei e Naamã adoravam a esse principal Deus da Síria, né? Que a gente sabe que existiam, que eram demônios, né? Então Hadad Rimon era o maior dos deuses da Síria, que juntamente com Sim, que era o deus Lua, e Shamash, que era o deus Sol, formava uma das muitas tríades de deuses pagãos, né? E eram esses deuses que eles adoravam. Os reis, eles tinham esse costume de usar o nome do seu principal deus como título. Então, Ben-Hadad, filho de Hadad. E a Bíblia fala também sobre Tab-Rimon, que era pai de Hadad. Então, Tab-Rimon também tem o nome de Rimon.
Então os reis tinham esse costume. Enfim, Naamã era um homem que tinha intimidade com o rei, tinha influência sobre o rei, era um homem de muito conceito e que tinha vencido em muitas guerras. Porém, a Bíblia sempre que destaca uma dessas características, dessas qualidades, né, de Naamã, aí a Bíblia no final ela fala assim, porém leproso. Era homem de conceito, porém leproso. Era grande homem, porém leproso. O Senhor deu vitória, por ele o Senhor deu vitória à Síria, porém ela era leproso. Então Naamã tinha esse mal. Ele sofria com a lepra. A gente sabe que na cultura judaica, os leprosos eles tinham que ficar isolados, né? Porque a hanseníase, a lepra, ela é uma doença contagiosa. Então, esses leprosos, na cultura judaica, eles deviam ficar isolados. Já na cultura dos sírios, eles não faziam isso, não chegavam a isolar um leproso. Mas imagina um sofrimento de um leproso, de uma pessoa que sofre com lepra, né? Naquela época ainda não existia tratamento para lepra. Então, com todas as suas conquistas, com toda a sua pompa, mas Naamã era leproso. A sua pele, né, perdia a sensibilidade, a sua carne estava apodrecendo. Dependendo do estágio da lepra, os membros podem até cair, né, apodrecer e cair. Então, esse era o sofrimento de Naamã. E aí entra o papel dessa menina judia, que a gente não sabe o nome dela, também não se fala sobre a família dela. Mas aí que entra o papel dela, como cristã, lá dentro da casa de Naamã, sendo serva da esposa de Naamã. Então, em um dos saques feito a Israel, eles levam essa menina cativa para a Síria e fazem dela uma escrava da esposa de Naamã. Bom, a gente não sabe da família dela, mas provavelmente ou a família dela foi morta, como a missionária falou, porque o povo assírio, o povo sírio, né, saquearam, ou eles mataram ela, executaram a família dessa menina, ou então também levaram cativa, né, fizeram deles escravos, como ela. Mas a Bíblia não relata a respeito disso. Então a gente imagina a situação dessa menina lá naquele país. Ela estava longe da sua cultura, longe do seu povo, longe da sua família, tirada à força da sua casa, longe do seu templo. Então, e feita escrava, né? Escravizada. Então, olhando com os olhos naturais, essa menina era uma menina que tinha muitos motivos para odiar Naamã. A lepra de Naamã para essa menina, talvez ela pudesse usar como um pretexto para alegria, para se regozijar na lepra de Naamã. Então, mas a atitude dessa menina foi diferente. Um outro agravante é que ela não falava o mesmo idioma daquele povo. Aquela menina, ela falava o hebraico, enquanto os sírios, eles falam o aramaico, do povo arameu, que é uma das heranças que eles deixaram e que se perpetua até os dias de hoje. O aramaico ainda é falado em algumas tribos, né, lá no Kurdistão, e também algumas tribos cristãs também, lá para o Líbano. Então, ela tinha mais essa dificuldade, mais esse agravante do idioma. O hebraico, ele é um pouco parecido com o aramaico, como eu acredito, né, que como do português para o espanhol. Mas só que o povo judeu ainda não tinha aprendido o aramaico naquela época, porque o aramaico, ele foi começar a ser usado, adotado aos poucos pelos judeus após o exílio, né? Começou pela forma escrita e eles foram adotando até que suplantou o hebraico e eles começaram a se comunicar no hebraico e inclusive Jesus Cristo falava, o aramaico, perdão, gente. Então, inclusive Jesus Cristo falava o aramaico e seus discípulos como língua popular, né? Então essa menina, ela não sabia se comunicar no aramaico.
Mas só que nessa atitude dela, ela ainda faz mais esse esforço para tentar se comunicar, dizendo que na sua terra havia um profeta, né, um homem de Deus, que se Naamã fosse até esse homem, ele seria curado da sua lepra. Então imagina a sua dificuldade também para se comunicar com a esposa de Naamã. Mas apesar de todas essas circunstâncias, essa menina ela tinha uma relação com Deus. E por isso ela indicou esse homem de Deus, né? Um homem que servia ao único Deus verdadeiro e o único Deus que poderia o curar verdadeiramente, porque a medicina ainda não tinha recurso para isso, e por mais que ele gastasse toda a sua fortuna, ele não seria curado da lepra. Mas Eliseu era servo do único Deus verdadeiro, por mais que eles adorassem a vários deuses, Eliseu servia ao Deus verdadeiro, e esse Deus podia curar Naamã, e esse foi o papel da menina, simplesmente indicar a direção. Ela sabia que Naamã era um homem de um patamar social elevado, né? Mas ela não ligou para isso. Ela sabia que era ela quem tinha a palavra da salvação. Era ela quem conhecia a palavra. No momento certo, ela apresentou as características de um verdadeiro líder ganhador de almas. Porque ela foi o primeiro elo nessa cadeia de acontecimentos que levou à salvação de Naamã e provavelmente de muitas outras pessoas, porque Naamã era um homem de influência. Então, se Naamã agora deixou aqueles deuses pagãos para servir ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, imagina o povo recebendo essa notícia, imagina agora como era o posicionamento de Naamã diante do povo. Então Naamã passava a influenciar outras pessoas e provavelmente também ganhou muitas outras almas. E essa menina, ela foi esse elo. Ela no momento certo, ela servia, mas ela não se omitiu. Como Daniel, como José, ela também não se omitiu. Ela levou a palavra da salvação. Ela sabia que o que ela tinha estava acima de um patamar social, um patamar econômico, profissional ou intelectual. Ela tinha a palavra da salvação, a palavra que podia levar a cura a Naamã. E foi isso que ela fez, ela não se omitiu. Então, para concluir, foi através da atitude dessa menina que Naamã foi salvo. Se a gente olhar para todas essas circunstâncias, a gente vai ver que a gente está fazendo muito pouco. Às vezes a gente se omite no nosso trabalho, mas a gente pode vir na igreja todos os dias, a gente chega em casa, está com a nossa família, a gente está falando o mesmo idioma que aquelas pessoas, a gente não está trabalhando por escravidão, a gente está trabalhando para o nosso sustento, né? E com todas essas condições a gente ainda é ingrato e não prega o evangelho e se omite, mas aquela menina, ela fez diferente, independente de qualquer circunstância que ela estava vivendo e todos esses agravantes aqui que a gente falou, ainda assim, ela não se omitiu e pregou o evangelho. Então, a declaração de Naamã foi: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Então, aquela menina ganhou a alma de Naamã através dessa atitude dela. Amém? Não? Graças a Deus, né? Quem assim foi assim enriquecido de conhecer o cenário dos fatos? Levanta a mãozinha. Que é uma coisa quando você lê a Bíblia e às vezes você está lendo a Bíblia e você não consegue captar tudo porque você não conhece o pano de fundo histórico. Mas quando você vê o pano de fundo, fica melhor, mais fácil compreender as circunstâncias, né, os fatores, fica mais fácil entender os desafios que aquela menina, no caso, como foi falado aqui pelos missionários, teve que enfrentar
para dar o seu testemunho e ficar registrado para a nossa vida, né? Amém. Vamos receber o nosso reverendo.